Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal da HCode, eu sou o Glaucio Daniel e é um prazer ter você aqui conosco. Se você ainda não se inscreveu no canal da HCode, deixa o seu like e se inscreve, porque todo dia tem vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é 10 livros que todo programador tem que ler. Vamos lá! Todo dia nós recebemos algumas perguntas do tipo: que livro você recomenda para quem está começando? Ou já programo na área, mas queria especializar, melhorar como programador. Qual livro você recomenda, professor, para a gente ler para poder se especializar? Bom, eu fiz uma pesquisa geral e alguns livros eu também já li algumas vezes, me ajudaram muito. Eu vou compartilhar alguns dos livros que nós já lemos aqui, que temos aqui também na HCode, e recomendamos os nossos alunos que leiam também. Essa lista não é uma lista de verdade absoluta. Você pode ter aquele livro que você recomenda e talvez não esteja nessa lista. Se não estiver, coloca aqui nos comentários. Tenho certeza que vai ajudar bastante. Mas tenho certeza também que alguns dos livros que nós vamos mencionar, com certeza, já lhe vieram à mente se você é um programador experiente. Esses livros com certeza vão ajudá-lo, como estão me ajudando, a ser um programador melhor. Como é que a gente diz assim, está me ajudando? É porque livros assim, atemporais, você lê vez por outra e toda vez que você lê, você tira algum proveito que você não tinha percebido antes. Então são livros muito bons, que é bom você ler, talvez a primeira vez não vai entender completamente, mas à medida que você vai ganhando experiência, eles vão fazendo mais sentido. Então vamos lá para a lista dos top 10 livros que todo programador deve ler. Vamos para o primeiro. Primeiro livro. O primeiro livro é o Clean Code, ou em português, o Código Limpo, habilidades práticas do software ágil, ou da metodologia ágil, de Robert Martin, conhecido e famoso como Uncle Bob. Robert Martin é um escritor muito famoso, ele fez uma série de livros e a série Clean Code ela começa com esse primeiro, o Código Limpo. Nesse livro, Robert Martin ele ajuda a gente a pensar no software como uma coisa suave, como algo que precisa ser fácil de dar manutenção. E ele enfatiza em muitas coisas do tipo programe de maneira simples, escreva funções de forma simples e lógica, nomes de variáveis ou também a forma como a gente dá manutenção no nosso código. Esse livro ele apresenta um conceito muito importante na programação chamado refatoração, que é quando você tem um código que já existe, mas você pode torná-lo e deve torná-lo melhor. Então como é que você pode refatorar do jeito certo? Como é que você pode reescrever ou melhorar um software aplicando boas práticas de programação? Neste livro, você tem exercícios para limpar o código ou mesmo até para codificar do zero. É excelente, mesmo que você esteja começando agora ou não tenha experiência em programação, você vai tirar grande proveito. Ele aborda um ponto muito sensível sobre a diferença entre escrever códigos e escrever um código que seja limpo, legível e escalável. Talvez no primeiro momento parece que não faz tanta diferença, mas à medida que você não pensa no processo correto de desenvolvimento de software, o seu código pode ficar engessado e isso pode comprometer até mesmo a saúde da empresa. Muitas empresas fecharam porque os sistemas passaram a não conseguir ser dado manutenção à medida que ele vai crescendo. O sistema vai crescendo sem planejamento e vira ali um Frankenstein. E aí dar manutenção num código assim se torna inviável. Isso pode levar empresas a quebrar. Então o código limpo pode resultar também num bom resultado da companhia. Isso é muito legal e abordado dentro desse livro. Leitura obrigatória, Código Limpo, é a nossa dica número 1. O livro número 2, Introdução ao Algoritmos ou Algoritmos. Esse livro é uma leitura obrigatória se você está começando a ser um desenvolvedor de software. Algoritmo tem a ver com a sequência que nós usamos para resolver, ou a descrição sequencial para resolver a solução de um problema. Existem alguns algoritmos e estruturas de dados que são fundamentais para todo mundo que vai trabalhar na programação. Este livro vai abordar em detalhes essas estruturas e ensiná-lo como pensar como um programador. É muito interessante. Não importa se você é muito experiente ou pouco experiente, esse livro vai ajudá-lo. Ele tem camadas que mostram por que você deve pensar no algoritmo desde o começo do seu software. Você pensa de uma visão macro, uma visão micro, os detalhes
do seu software para escrever um código inteligente, um código abstrato que facilite de você dar manutenção. Essa introdução ao algoritmo também é uma leitura obrigatória para quem quer aprender sobre como funciona a base da computação. Por exemplo, você vai trabalhar com arrays. Arrays, que estrutura de dado que ele utiliza. Então é importante você conhecer essa base porque você vai aplicar isso em vários cenários no seu dia a dia. As últimas edições desse livro vêm trazendo inclusive novos capítulos abordando recursos recentes de algoritmos, é muito legal. Você vai aprender sobre B-tree, sobre algoritmos de hash, sobre como funciona, né, por exemplo, os arrays, algoritmo de pilha. Então é muito importante porque é a base tanto em bancos de dados quanto em programação. A nossa dica número 2 é introdução a algoritmos. E os autores desse livro é conhecido pelo as iniciais do nome deles, né? CLRS, que são os autores, aqui o Corning, o Laserson, o Rivest e Stein, que são os 4 autores do livro Introdução ou Introduction to Algorithms, Introdução aos Algoritmos. Dica número 3, estrutura e interpretação de programas de computador. SICP. Esse livro ele é muito importante para quem está começando a entender os fundamentos da programação. É muito bom, é um curso básico do MIT que foi condensado dentro de um livro, né? Para quem é programador é uma leitura obrigatória, mas mesmo que você não seja um programador e quer entender os fundamentos da programação, você pode usar esse livro com certeza. Você vai entender, por exemplo, os paradigmas de programação. Programação estruturada, programação orientada a objeto, programação funcional, é muito bom. Então, a dica número 3, estrutura e interpretação de programas de computador, é a nossa dica. Dica 4, se a série Clean Code do Código Limpo já é um sucesso, Uncle Bob volta agora na nossa dica número 4, com o livro Clean Coder, um código de conduta para programadores profissionais. Robert Martin, o Uncle Bob, agora ele está ajudando não só os programadores a escreverem códigos limpos, mas também a ser um programador mais eficiente. Esse livro ele foca na atitude do programador, na conduta dele. Tanto na forma de lidar com testes, na forma de lidar com refatoração, na forma de pensar um projeto desde o início. Então aqui, diferente do Código Limpo, o foco é o programador. Está repleto de conselhos práticos para tudo relacionado à programação e é um livro da série Código Limpo. Então ele é o codificador limpo, né? O Clean Coder, o programador limpo. Esse livro é fundamental para quem quer se tornar um programador de alto nível, de nível profissional. Eu recomendo e ele, tenho certeza, vai mudar a sua perspectiva de programação. Diferente de um programador que simplesmente compra uma dúzia de esfirras e 1 litro de Coca-Cola, aqui traz o programador como sendo alguém muito profissional e responsável. Fala sobre respeito, ética, responsabilidade, sinceridade, comprometimento e muito mais. Esse livro é uma parada obrigatória para quem é um programador de verdade. Dica número 5. A nossa dica número 5 é o livro Código Completo, Manual Prático de Construção de Software, de Steve McConnell. E esse livro é muito legal porque ele ensina você a escrever um livro pensando na arquitetura da programação. Então esse livro vai te ajudar todos os aspectos da estrutura de um bom código. É considerado hoje um dos melhores guias da programação e ele tem vários exemplos de código que mostram como você pode escrever um código de uma forma robusta e independente. Você vai aprender sobre desenvolvimento colaborativo, entender como trabalhar com códigos que exigem alta complexidade, também como você pode reduzir erros e problemas e escrever um código que é escalonável ou escalável, né? Algo que pode crescer sem maiores efeitos colaterais. É muito legal porque esse livro é recomendado por toda a comunidade como sendo um guia prático necessário para todo mundo que quer escrever um código escalável, né? Um código que seja robusto. Não importa se você está começando, ou é um especialista, o Código Completo ou Code Complete é uma leitura obrigatória e é a nossa dica número 5. Dica número 6. A dica 6 vem da Gang of Four, o GOF. Os caras que criaram os 23 padrões de projeto conhecidos como Design Patterns.
O livro Padrões de Projeto ou Design Patterns, Elemento de Software Reutilizável Orientado a Objetos, é a bíblia do Design Patterns. É claro que para ler esse livro é muito importante que você já seja um programador e que conheça orientação a objeto. Em Padrões de Projeto ou Design Patterns, 4 amigos se juntam, estudam e determinam 23 padrões de projeto que todo mundo utiliza ao desenvolver um software. Seja o software para um ERP, um sistema, um site, não importa. Muitos desses padrões são encontrados em vários lugares. Você pode encontrar, por exemplo, padrões na autenticação de login. Já reparou? Toda vez que você vai fazer uma autenticação, login e senha, é a mesma coisa? Você manda um usuário, manda uma senha, verifica no banco de dados se existe. Existe. Verifica o privilégio, tem privilégio, verifica o login, está ativo, verifica a sessão, está liberada. Olha só, isso daí é um padrão que se repete. Então, já que ele é um padrão que se repete, será que a gente não pode dar um nome para isso? E é chamado de cadeia de responsabilidade. Esse é um dos 23 padrões que é abordados nesse livro. Esse livro é fantástico. Para quem quer aprender Design Patterns, precisa ler este livro, Padrão de Projeto. Eric Gama, Richard Helm, Ralph Johnson e John Vlissides escreveram exatamente esse livro. Eu acho que eu mencionei o nome de todos. 1, 2, 3, 4. Isso mesmo. Eles são conhecidos como GOF, ou Gang of Four, a Gangue dos Quatro, que foi quem escreveu esse livro. Eu recomendo demais. Se você não é um programador que trabalha com linguagem orientada a objeto, mesmo assim é interessante entender esses padrões, porque vai ajudar você lá na frente nos seus códigos. Livro número 7. Na dica número 7, a nossa dica é o Programador Pragmático. Esse livro ele é fundamental, sem dúvida é um dos meus livros prediletos, porque ele nos ajuda a pensar como ser um desenvolvedor melhor. Por exemplo, dicas que você vai aprender neste livro, o Programador Pragmático. Você vai aprender que não existe uma linguagem que você vai defender aquela linguagem como a melhor linguagem que existe. Existe sempre uma situação, um contexto em que essa linguagem é inserida. Talvez naquele contexto exista uma linguagem que é boa para isso, mas quando o contexto muda, você tem que estar pronto para mudar de contexto, mudar de linguagem e entender qual é a linguagem que vai te atender melhor. Por exemplo, eu posso aprender a programar PHP ou Node.js e criar sistemas para a web, mas se eu estiver fazendo um aplicativo para celular, ou eu vou usar React Native, iOS, Swift, Android, Kotlin ou Flutter. Então existem linguagens para o contexto ideal. E é muito importante nós como programadores tomarmos cuidado para não cair nessa armadilha de que eu só uso essa linguagem e ela serve para tudo. O livro também vai ajudar você a entender que ser pragmático tem muito a ver com a forma como você trabalha. E isso é muito importante porque nós, enquanto programadores, resolvemos problemas. Alguns simples, alguns não tão simples, muito complexos, mas a verdade é que todos eles se colocam diante de nós e nós precisamos resolver. A sua atitude enquanto programador, ela influencia muito no resultado de você ser bem-sucedido ou não. Nesse livro, ele vai te ajudar a ter uma atitude positiva e não só isso, a lidar com os problemas de uma forma muito inteligente. Programador Pragmático é uma leitura obrigatória para qualquer programador. Eu recomendo. Você vai perceber que você vai ser um programador antes da leitura desse livro e um outro programador depois dela. Chegamos à dica número 8. A dica número 8, na verdade, é uma série de livros chamado Head First, ou a série Use a Cabeça. Se você nunca viu, você deveria. Use a Cabeça é uma série de livros que usa ilustrações do dia a dia para ensinar programação. Esses livros me ajudaram demais a moldar a minha metodologia de ensino. Muitas vezes eu uso técnicas de teatro, objetos do dia a dia, para contar uma história e explicar como isso se aplica na tecnologia, na programação. Head First, ou a série Use a Cabeça, faz exatamente isso. E o livro de recomendação é o Head First Design Pattern, ou Use a Cabeça em Padrões de Design, ou Padrões de Projeto. Um guia amigável para o seu cérebro. Esse livro vai apresentar de uma maneira muito simples e muito intuitiva, com ilustrações do dia a dia, como aplicar os padrões de projeto no seu trabalho. Além dos padrões de projeto, você também aplica princípios de boas práticas,
como por exemplo o Solid, que não é bem um padrão de projeto, mas são sequências, cada letra do Solid significa uma coisa, que faz com que o seu código seja um código limpo também, que seja um código escalável, seja um código coeso, né? Então a dica número 8 é use a cabeça, padrões de projeto, muito bom. Dica 9, Refactoring. Esse livro ele trata exatamente sobre refatoração, melhorando o design do código existente. Muitas vezes a gente, quando precisa refatorar um código existente, é uma tarefa árdua e que às vezes para nós é uma tarefa chata. Esse livro faz a gente pensar nela de uma forma diferente, como algo que te desafia para construir uma coisa melhor, um resultado mais interessante. Refatoração é muito importante porque isso vai fazer com que o seu código ganhe melhor performance, vai ajudar tanto você quanto outros colegas a dar manutenção futura num código melhor e vai ajudar também a manter o seu emprego. Nesse livro você vai ver sobre a importância de testes quando você está trabalhando com refatoração. Você vai entender como você pode separar as responsabilidades e melhorar a escrita do seu código. Você vai aprender a identificar problemas de projeto e como você pode corrigi-los da melhor maneira possível. Você já vai poder aplicar o que aprende nos seus próprios códigos que escreve no dia a dia. Refatoração é uma boa prática e uma prática constante. Há sempre o que melhorar à medida que você adquire habilidade técnica, responsabilidade e experiência. Toda vez que você voltar e olhar para um código que você já escreveu, pode ter certeza que você vai encará-lo de uma forma completamente diferente. Esse livro é muito bom, é a nossa dica número 9. Dica número 10. Na verdade, poderia ser do 10 ao 14, porque são 4 volumes de uma coletânea fundamental. Bill Gates disse o seguinte sobre essa coletânea: se você acha que é um excelente programador, leia A Art of Computer Programming, de Knut. Você deveria me enviar o currículo se puder ler tudo. Olha isso. Bill Gates falou isso, hein? Você deveria enviar o currículo para ele se conseguir ler tudo. Realmente, essa série é uma obra-prima. E esse box com esses 4 livros, eles vão abordar desde algoritmos fundamentais, seminuméricos, classificação, algoritmos combinatórios. É um livro denso. Para quem quer mergulhar na ciência mesmo da computação, na engenharia, de como ela funciona, de como os algoritmos trabalham por debaixo de uma série de recursos que nós chamamos de funções. Muitos desses algoritmos estão presentes o tempo todo em todas as áreas da programação e são ignorados pela maioria dos programadores. Se você conseguir ler A Arte da Programação de Computador, pode ter certeza que os seus códigos serão cada vez mais inteligentes e cada vez mais abstratos. Poderosos para poder se adaptar em vários cenários. Não tem muita coisa que é diferente do que a gente aprende em outros livros, só que ele é mais denso, é mais profundo. Então não adianta você começar com essa série. É bem melhor você já ter uma certa experiência para ler e absorver cada vez mais dessa série de 4 livros. A Arte da Programação de Computadores, de Donald Knuth, ou Knuth, não sei se pronuncia Knuth, esse cara aqui. É isso que você está vendo aqui do lado. Esse livro, pode ter certeza, vai mudar a forma como você escreve os seus códigos. É a dica número 10. Então é isso, essas são 10 dicas ou 10 livros que com certeza todo programador deveria ler ou conhecer. Mas se você deseja seguir essa lista ou seguir outra lista, não importa, tome cuidado para não ler todos esses livros de uma vez só para passar os olhos e dizer que leu. Tente absorver esse conhecimento e talvez pensar um pouquinho em como aplicá-lo no seu dia a dia. É melhor talvez 2 ou 3 livros que você leia e tire o máximo de proveito do que ler por ler cada um desses livros e não tirar tanto proveito assim. Leia com calma, faça as suas anotações e pode ter certeza que isso vai tornar você um programador melhor. Essa é a nossa dica. Se nós não mencionamos algum livro aqui, não se esqueça de deixar nos comentários. Vai ser de grande ajuda não só para nós, porque nós vamos ler os comentários, mas também para todos que estão lendo os comentários aqui e querem aprender cada vez mais sobre essa arte que é programar, criar software e resolver problemas. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal da HCode. Um abraço e até lá!